Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E agora também estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado nós estávamos falando o quanto o ambiente muda nosso comportamento, o quanto o ambiente colabora para o nosso comportamento, o quanto ele ajuda em nós, em deixar, em estar, em ser tudo de melhor. Nós devemos então buscar meios para que o nosso ambiente possa agregar em nós o que nós precisamos para se sentir melhor, que é o bem-estar. Você estando num ambiente na qual você se sente à vontade, você se sente seguro, você se sente em harmonia com tudo ao seu redor, você fica em paz. Todo o seu corpo responde a isso. A partir do momento que o ambiente não colabora para a sua paz, não colabora para o seu bem-estar, todo o seu corpo se retrai e responde a isso, adoecendo, ficando desmotivado da vida. O seu corpo é o primeiro sinal de que você está desmotivado. Ele vai adoecendo e vai mostrando os sinais. A partir do momento que você se preocupa com o seu bem-estar, com o meio na qual você vive, e você começa a ficar mais sábio com o passar do tempo, começa a lidar melhor com as situações que ocorrem para atrapalhar então a sua paz. Você consegue sair, não ficar se perturbando, como eu falei no vídeo passado. A natureza colabora e muito para que a gente então possa relaxar, colocar as ideias no lugar e então poder voltar e raciocinar com mais lógica. Porque com os acontecimentos deixa que todo o resto se perde. Todo o resto perde a graça por um acontecimento. Imaginem vocês, depois de um dia tão bom, e como nós viemos falando, né? Às vezes do nada ocorre algum fato que possa então prejudicar todo o resto. É a mesma coisa de você pegar uma caixa de fruta e você encontrar uma frutinha só com defeito. Aí então você fica ali caçando, olhando se as outras então não estão com defeito. É assim que acontece. Quando então todo o nosso dia estava bem e de repente acontece algum fato que venha então nos prejudicar. E aí todo o resto há dúvidas. Porque ele se perde. Todo aquele acontecimento ruim começa a ter mais sentido, a gente começa a colocar mais ênfase nele e se perde o que há de bom. Se perde porque a gente só quer pensar naquilo que aconteceu. A gente só fica enfurecido, procurando razões pelo fato ocorrido. E isso faz com que a gente perca todo o dia, o resto do dia. Então, o que devemos fazer? Nós falamos que devemos sair, observar outras coisas, analisar, ver como a vida continua. Sim, a vida continua e ela não para você resolver os seus problemas. Ela não para só porque você não gostou de algo que te aconteceu. Você fica assim, dando tanta importância àquele fato, achando que ele é tão importante, porque realmente doeu, machucou, foi chato, foi desagradável, e enfim. Então você fica ali remoendo tudo aquilo. Aí perde um tempão do seu tempo com coisas desnecessárias.
Aí então, quando você sai, você começa a observar que a vida continua. Mesmo assim, você ainda assim continua falando do assunto. No dia seguinte, se alguém toca no assunto, remoe tudo de novo. E esse é um roteiro que vai aí a semana. O fato é que, de fato, certas coisas não dá para passar por cima. Certas coisas a gente precisa ficar ali mesmo, falando, remoendo e tentando então tirar de nós o alívio que a gente precisa para aquele fato ocorrido. Às vezes é necessário mesmo a gente abrir o jogo, falar, desabafar, se expressar, sair caminhar, deixar o cansaço do corpo te cansar ao ponto de você não pensar mais naquilo que te prejudica. E então chegar num ponto que você analisa friamente e conduz melhor a situação. Cabe a você usar de sua sabedoria, do tempo de vida que você já tem, de todas as coisas que você já adquiriu na sua vida de conhecimento e tirar disso uma lição. O que vale a pena e o que não vale a pena. Desabafar, sim, mas depois de já tê-lo feito, vamos partir para frente, vamos seguir em frente. Podemos, então, ficar com aquela pulguinha atrás da orelha? Sim. Fique, então, como ovos à nossa frente, sim, que a gente, então, fica meio atento àquele ovo. Mas como a gente tem o conhecimento de que esse ovo, no futuro, vai também nos prejudicar, porque se acontecer algo depois desse dia, algo que seja semelhante ao fato, você vai lembrar do ovo do dia passado. E então, nós somos assim. Nós vamos vivendo e vai tendo então à nossa frente vários ovos na qual a gente tem muito cuidado para não pisar mais. Porque você já sabe, se você ficar lembrando do fato de você estar naquele momento falando do assunto, você está perdendo tempo. Então você segue em frente e abandona os ovos. Mesmo que com o decorrer da nossa vida venham acontecer coisas diferentes ou parecidas, nós temos que ter a maturidade de não nos deixar ser envolvido por coisas do passado. Ovos do passado fiquem no passado, que senão isso vai se tornar um mar de ovos ao nosso redor. Então sim, nós devemos esquecer o fato, devemos esquecer, nos limitar mais a certas coisas, ter mais cuidado ao falar certas coisas, ter mais cuidado ao agir em determinada situação, para não provocar novos danos. A gente tem que ter esse cuidado porque nós estamos rodeados de pessoas doentes. Tanto nós temos nossas doenças, que são coisas que ainda nos afetam, como a gente pode se pegar quebrando ovos de alguém. E aí sim, vai parar o dia por causa disso. Então nos limitamos, temos que ter mais cuidado, mais cautela, sim. Quando a gente descobre qual é a limitação do outro, a gente fica mais esperto. Ali naquele terreno eu nem louco ou nem louca quero pisar, porque eu sei a consequência. Enquanto esse ser não aprender a se educar, não aprender a ficar curado dessa tal situação que ainda o fere ou afere, então que possam também me afetar, eu tenho que ter cautela. Vocês conseguiram entender
que quando as pessoas estão ao nosso redor, quando a gente, sem querer, acaba afetando uma pessoa e ela então pode cuspir marimbondo sobre você, porque você sem querer acabou pisando um dos ovos da pessoa. Realmente é assim. A gente tem que caminhar pela terra e temos sim que ter cuidado. Não é para qualquer um que você fala as coisas. Não é para qualquer um que você pode ser amigo de verdade. Às vezes é preferível esperar que o outro peça sim a sua opinião. Porque quando você dá sem ser pedido, corre o risco de ocorrer certos fatos na sua vida. Tudo é possível nesse mundo. Aí me diz, o que devemos fazer? Devemos ter cautela, ter cuidado com tudo e sobre tudo. Porque todos nós temos feridas abertas, que não cicatrizaram. Então, se não haver o cuidado e a cautela na convivência, muitos ovos vão quebrar. Peço que vocês entendam que realmente, se a gente for falar nossa opinião, nosso ponto de vista, realmente afeta pessoas. Nem todo mundo está preparado para engolir uma verdade. Isso é coisa que tem que ser falado cautelosamente. E ainda assim é perigo você se ferir. Porque a pessoa, ao ser descoberta, pode te ferir para se sentir melhor. Porque é isso que acontece. A pessoa nos fere para aliviar a dor que ela sente. Então, temos que ter cuidado. Olhar, ainda assim, se olhar torto é perigoso. Gestos e bocas são um perigo. Porque a gente percebe no olhar quando há reprovação. A gente percebe em todos os sentidos do rosto se há bom gosto ou há mau gosto. Então, não precisa se falar para a gente perceber. Então, quando há o momento na qual você vai falar, percebe-se no rosto a expressão da pessoa e então você dá um passo atrás. A própria pessoa já dá um indicador de que há um perigo à frente. Nós só temos que ter a calma, a cautela e ser muito observadores. Assim, a gente se esquiva do perigo. Conviver é bom, é harmonioso, desde que a gente ame e respeite o outro e entenda que todos nós somos feridos e que não é todos os lugares no corpo que você pode tocar e apertar com força, porque dói. Ao doer, há um grito, há um berro e então você pode sofrer com isso. Então, ame, respeite o outro, mesmo que ele esteja errado ou ela esteja errada. Dê tempo para que a pessoa possa, aos poucos, tendo conhecimento e sabedoria para tal. Nem todo mundo é como você. Nem todo mundo é sábio o suficiente para entender que precisamos nos curar e que mesmo que ainda estejamos nos cuidando, nos curando, ainda assim nos pegamos chorando pelos cantos, porque não é fácil viver. Mas devagarzinho, pouco a pouco, a gente vai vencendo cada dificuldade do dia a dia, vai se aprimorando e vai se tornando seres melhores. Vai se tornando ser melhor para si mesmo. Sim, porque a partir do momento que você começa a entender o campo minado que está à sua frente,
Você então começa a entender que o silêncio fala mais que 1000 palavras. Entendam que o silêncio diz tudo, que os gestos, eles acalmam. Um gesto acalma as coisas. Um olhar de reprovação pelo ato diz mais que 1000 palavras. Não precisa se expor, não precisa gritar para se defender. O silêncio é a defesa mais forte que um ser humano pode usar. Porque o outro percebe que errou. Porque o outro percebe que foi longe demais. Porque o outro percebe que não precisava tanto. Porque o outro, então, vai perceber que machucou. Porque quando você grita, berra, sacode, o outro continua gritando e sacudindo também. Mas o silêncio, então, faz com que o outro perceba. Dê esse espaço para que o outro possa perceber os seus olhos, para que o outro possa perceber o seu sentimento. Fiquem com Deus, eu vou aguardar vocês aqui amanhã.